Pronto, pessoal, agora deu certo. Bom dia, tudo certinho, Arnóbio, Hugo. Vamos lá, pessoal, entrando novamente. Aconteceu um problemazinho técnico aqui. Oi, bom dia, pessoal. Vamos lá, voltando. Agora deu certo. Só aceitar aqui. Então, toda essa forma, né? Toda essa forma líquida, Açucena, Maísa, desculpem. Bom dia, bem-vindas mais uma vez. Então, pessoal, então vamos lá. Então, a gente vê essa água doce apenas 2,5, né, de água na nossa superfície terrestre. Essa água, ela vai estar distribuída, né? 30,1% ela vai estar subterrânea, 0,8 na plataforma, né? 0,4 superficial na atmosfera em forma de gotículas, né, de chuva, e 68,7, aqui, Vitor. Vou aceitar aqui, pessoal. Então, 68, Vitor, deu certo agora. 68,7 em forma glacial, certo? Então, isso é mais um panorama para vocês verem como a água ela está distribuída na nossa superfície terrestre, ok? Então, deixa eu ver aqui. Voltou, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Sim, professora. Bom, que a internet aqui em Bananeiras, essa semana, ela superou. Quem é daqui sabe. Então, vamos voltando, né? Então, vamos lá. Então, a gente vê esse panorama da distribuição. Daí, a gente vê a distribuição de água doce superficial no mundo. Vejam como o gráficozinho mostra a América, né, de uma forma geral, 46%. Desses 46%, 12% está no Brasil. A Austrália e a Oceania vai corresponder a 6%, e a Europa 7%, a África 9%, 32% na Ásia. Então, vejam como a América, né, e 12% ela se encontra no território brasileiro, né? Então, isso justifica dizer o quê? Que o nosso território, que o Brasil, ele é um país rico em recursos hídricos, porém, ele é um país que mal administra esses seus recursos hídricos, certo? É um país que mal administra seus recursos hídricos. Daí a gente parte justamente como que está a administração, o uso de água no território brasileiro, certo? Vejam que 69% ele está destinado, 69% dessa água ela está destinada à irrigação, né? É quando a gente parte aí para o discurso da agropecuária, né? De como que está voltada esse desenvolvimento hoje. Então, 69% dessa água. Bom dia, Ícaro, Noemi. Bom dia, professora. Me ouvindo? A senhora está tudo bem? Tudo ok, não se preocupe. Ótimo. Qualquer coisa podem Já me falar. liguei no assunto. 69% de água
usado na agropecuária brasileira. Isso, muito bem. Por isso que a gente, partindo um pouquinho para a geopolítica, a gente vê o nosso tanto interesse, né, dos políticos quando se trata da agropecuária hoje em dia. Então, a agropecuária ele é um setor que ela vem crescendo bastante e se desenvolvendo no nosso território brasileiro, né? Então, vejam bem, 69% da água do nosso território ele é destinado à irrigação, 7% à indústria, 11% à criação de animais e 13% no consumo humano. Vejam bem, pessoal, como essas coisas têm nexo. Eu estou lendo um livro de David Harvey, que é um geógrafo, né? E ele trabalha Marx, e ele fala justamente que a agropecuária ela antecede justamente a indústria, né? Então, vejam bem, para haver industrialização tem que existir a matéria-prima, né? Tem que existir o desenvolvimento da agropecuária. Então, quando a gente olha esse gráfico, nós vemos que faz justamente totalmente sentido. Agora, obviamente, voltando à questão da água, certo? Então, esse gráfico é para mostrar a vocês justamente como está a distribuição de água, como a gente está estudando hidrografia. Então, eu peguei para vocês verem a distribuição de água de uma forma geral, a nível geral, que a gente vai ter mais água salgada do que a doce, né? Daí, a distribuição de água superficial no mundo e o Brasil, que é o nosso objeto de estudo hoje, que nós iremos partir para as bacias hidrográficas, certo? Então, esse é o panorama hoje da questão da água. Para que a gente entenda todo esse pressuposto, a gente tem que entender uma questão importante, o ciclo da água, né? A gente viu em aulas anteriores, né, até propriamente no segundo ano, como que se dá esse ciclo da água, assim como as rochas também passam pelo seu ciclo, a água também, né? Então, a água ela está na superfície, ela evapora, se condensa e cai em forma de precipitação novamente. Então, isso é um ciclo, né? Algumas regiões vão chover mais, outras regiões vão chover menos. A gente viu a questão do relevo, né, das chuvas orográficas, que esse relevo justamente vai ser um elemento que vai ser fundamental para que em outras regiões a água chegue com menor intensidade. Então, para que a gente entenda toda essa questão de como se dá a hidrografia no território, né, é importante a gente se pegar também a esses elementozinhos que lá na frente ele faz a diferença, ok? E daí, pessoal, a gente parte para as características da hidrografia brasileira, certo? A hidrografia brasileira hoje, né, como a gente já vem estudando, né, a geografia física, a gente estuda ela desde o ensino fundamental, né, até a universidade. Então, a gente sabe que o Brasil ele é rico em rios, né, e pobre nas suas formações lacustres, né? Todos os rios, direto ou indiretamente, eles são tributários do Oceano Atlântico, ou seja, eles desaguam no Oceano Atlântico, né? O predomínio de foz estuário, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui, né? Foz, a gente tem os nossos rios, foz em delta e foz e em estuário, né? O delta é justamente quando ele forma, né? Ele tem vários rios que vão se cruzar e vão desaguar no Oceano Atlântico. E a foz em estuário, ele é já aquele rio, ele vem direto, como a gente pode ver aqui, né? Então, a gente aqui no nosso território paraibano, nós temos exemplo, né, de foz em delta, foz em estuário também, a exemplo da bacia do rio Mamanguape, né? É um rio que ele vai desaguar no Oceano Atlântico, né? E que tem a sua formação aí em forma de... Bom dia, Pablo. Em forma de estuário, certo? Então, vocês entendam essa característica do território da hidrografia brasileira. O domínio dos rios são de planalto. Vejam que a nossa energia hidrelétrica ela é proveniente justamente por quê? Por conta de rios em planaltos, né? Nós vamos ter um regime pluvial. Os rios são de drenagem exorreica. A gente sabe que os rios, certo? Nós vamos ter a drenagem dos rios endorreica,
exorreica, arreica e criptorreica. Então, a endorreica é quando os rios correm para o interior, ou seja, eles ficam, digamos assim, na plataforma, na crosta terrestre, na plataforma continental. Eles estão ali, mas eles não desaguam no Oceano Atlântico. Eles podem desaguar em um outro rio, certo? Mas ele é de território, ele é um rio de território. A exorreica é quando esses rios eles correm em direção ao mar, né? Seja qualquer um dos nossos oceanos. Especificadamente aqui no território brasileiro, o nosso Oceano Atlântico, né? Então, esses rios que desaguam no mar, eles têm a drenagem exorreica, certo? E a reica são onde as águas evaporam antes de seguirem caminho. Então, nós temos muito exemplo, né? Nós vamos ter bastante exemplo desses rios, dessa drenagem arreica no nosso sertão, no nosso semiárido. Muitas vezes, essas águas desses rios desaparecem, evaporam antes deles seguirem caminho, por conta das altas temperaturas e dos períodos de seca, certo? E nós vamos ter a drenagem em forma de criptorreica, rios que são absorvidos por estruturas rochosas. A gente pode ver muito isso no nosso Rio São Francisco, né? O Rio São Francisco ele tem uma grande quantidade de rochas que aquela água ela vai permeando, vai contornando, certo? Vai escavando o caminho até encontrar o seu percurso. Então, nós temos esses rios de drenagem. Geralmente, a gente costuma ver muito mais a endorreica e a exorreica. Então, lembre-se, endo, território, exo, o rio ele vai desaguar, certo? E outra característica, os rios eles são perenes, né? A gente sabe que nós vamos também ter aqui no nosso território rios temporários, né? Vamos ter também rios temporários, mas a maior parte dos rios em nível território brasileiro, eles são perenes, ou seja, eles estão permanentes durante todo o ano, né? À exceção do sertão nordestino, das áreas mais secas, que nós vamos ter rios temporários. Aqui eu trouxe para vocês, só para vocês lembrarem, como que se dá as partes de um curso de um rio, né? Então, ele tem a nascente, né? Ele tem a sua nascente, e ele vai percorrendo até encontrar um afluente, um outro curso de água, até chegar à sua foz, que é onde justamente o rio deságua. Então, a foz é onde o rio ele vem desaguar junto. Às vezes ele vai encontrar um rio, um outro afluente. Outras vezes não, né? Se a gente pegar o nosso rio Bananeiras, né? Ele vai nascer justamente em uma encosta, né? Aqui no Sicurapo, ele vai percorrendo caminho, daí ele vai encontrando outros rios até chegar na bacia do rio Mamanguape e desaguar no Oceano Atlântico. Ou seja, quando chega na bacia do rio Mamanguape, ele é afluente, né, dessa bacia. É interessante que ele vai se encontrando com outros rios. Então, esse aqui é o esquemazinho de um percurso de um rio, para que vocês entendam, né? Então, vejam bem, a nascente vai ser um conjunto de córregos que vão formar o início do rio, certo? Geralmente, essa nascente se dá de uma forma onde vai ter uma grande quantidade de vegetação, que a vegetação dá totalmente esse suporte para essa formação desses rios, do rio, né? Então, vai ser um olho de água. E o curso vai ser justamente um caminho, né? Esse caminho, às vezes, ele vai ser meandrado, né? O rio, ele vai ser... Se a gente pegar uma imagem satélite do rio Amazonas, a gente vai ver que ele é meandro. Ele vai justamente procurando onde tem espaço para ele entrar, certo? Então, é o rio meandrado. Então, o caminho o curso do rio, ele vai adentrando. A montante, geralmente, ele é no sentido oposto ao curso do rio, né? Às vezes você olha um rio e você diz, mas ele não corre no sentido, né? No sentido correto. É como se a água viesse voltando, né? É muito raro a gente encontrar isso, mas existem os rios que fazem seu percurso no sentido montante. Junzante, sentido do curso do rio, né? Montante é o contrário e junzante é quando ele faz justamente o seu
sentido, ele faz o caminho correto, certo? Confluência, quando dois rios se juntam, um é afluente, né, do outro, e eles vão se juntar e eles vão ficando com mais força, né? Para isso chegar até formar uma bacia hidrográfica, como a gente vai ver agora na frente, certo? Talveg, parte mais funda do leito, e a foz é justamente um rio onde o rio vai desaguar, né? A foz é onde o rio vai desaguar e é onde a gente vai ver essa forma, né? Que é o mais comum, forma de estuário e forma em delta, certo? Então, a foz é justamente onde ele vai desaguar, certinho, pessoal? Daí, a gente vai partir, ok? A gente vai partir para... Nós vamos partir para as bacias hidrográficas no Brasil, certo? Eu sei que o livro de vocês, essa parte, esse início, ele fala justamente muito desse movimento do mar, como é que a influência das águas no oceano, né? Seja ele o Atlântico, o Pacífico, mais especificadamente, como a gente está estudando a hidrografia do Brasil, né? É bom a gente se voltar especificadamente para o Oceano Atlântico. Então, nós vamos ter como que se dá esse relevo submarino, né? São justamente plataforma continental, a região pelágica, a região abissal, que é justamente quando a gente fala de a região que está bem superior, né? Bem abaixo, bem inferior, bem abaixo desse lençol, nessa parte desse lençol freático. Então, essa parte de início, ele fala justamente dessa caracterização, né, dos lagos, dos oceanos e dos mares. Eu quis trazer para vocês a importância da hidrografia, certo? Porque o livro não traz. Então, é uma forma da gente revisar essa hidrografia brasileira, tá bom? E depois a gente volta para como que se dá a utilização desses rios, né? A influência do clima nos regimes fluviais. Então, vamos lá. A bacia hidrográfica, certo? A gente vê que a bacia hidrográfica vai ter elementos que vão formar essa bacia hidrográfica, certo? Ela vai ser justamente formada por esse conjunto, né? Como eu falei, a caracterização, como que se dá a formação do rio, ele vai ser justamente formado por toda essa caracterização, né? Ele vai ter um rio principal, a bacia hidrográfica é justamente isso. Ela vai ter um rio principal, certo? E vai ter justamente os seus afluentes, vai ter os seus divisores de água, vai ter a sua nascente, vai ter as planícies, né? Principalmente aqui na nossa, mais uma vez, pessoal, fazendo a evidência, o nosso território paraibano. A gente é um laboratório. Veja bem, se a gente quiser estudar hidrografia brasileira, uma aula campo, e nós somos aqui no nosso litoral, a gente vai ver forma de estuário, de delta, vamos estudar como quem foi na aula campo anterior do ano passado, a gente viu as falésias, né? As falésias vivas, existem falésias mortas também no nosso território paraibano, justamente por conta dessa erosão, né? Então, a gente vai ver toda essa diversificação do que vem a ser a hidrografia para a gente estudar. A gente pode estudar de rios perenes até rios temporários no Cariri, no sertão paraibano. Então, eu tenho essa referência ao território paraibano já realmente porque ele é um laboratório geográfico, ok? Então, a bacia hidrográfica é justamente esse rio principal, né, que vai ter os seus elementos. Aqui a gente pode ver, a gente pode pegar duas vertentes, né, com seus interflúvios, que são as partes de platô, são as partes planas em cima da vertente, como a gente pode ver aí. Vamos ter o vale fluvial, o terraço fluvial, a planície, que são justamente essas áreas alagadas, e o rio, que vai ter o seu talveg, que é o percurso que ele vai fazer, e o seu leito, justamente, que é a sua nascente. Então, a bacia hidrográfica, ela se caracteriza precisamente, certo? Ela se caracteriza precisamente dessa forma. Ele vai ter os seus elementos, vai ter as suas características dos rios, vai ter o seu rio principal e vai ter toda a sua caracterização. Ok? Professora. Pessoal, tudo certinho aí? Professora,
Tudo certo, Pablo? Estão me ouvindo, Ícaro? Professora, aqui tá tudo certo, nem se preocupe. A professora Pronto, tá explicando até muito bem. qualquer Quais coisa. são Tudo as ótimo. Qualquer bases, as coisa. bacias hidrográficas do Brasil? Então, a gente vai partir para ela agora, certo? Então, vejam bem as características gerais de uma bacia hidrográfica, certo? Da hidrografia. Deixa eu ver se alguém pediu para aceitar. Então, vejam bem. Reflete as condições de umidade do clima. A água ela é importante, assim como a vegetação, ela é de fundamental importância para a gente chegar a um determinado clima, principalmente as suas condições de umidade. Então, onde tem água, onde tem vegetação, a gente vai ter o quê? Uma região úmida, certo? Então, essa hidrografia, como eu já falei para vocês, é rica em rios e pobre em lagos, predominância de rios de planalto, favoráveis à produção de energia, e algumas bacias apresentam rio de planícies importantes para Professora, a navegação. Então, vamos partir para as nossas bacias hidrográficas, certo? Então, veja aqui que o nosso território brasileiro, ele vai ser... professora, Oi? compartilhe a bacia hidrográfica na tela para mim, por favor. Não tá, ainda tá delta e estuário. Não sei se tá na todo mundo. Na minha não está. Na de vocês estão? Tá, na minha tá também. Na sua tá bacia, amigo? Ainda está delta. Deixa eu ver aqui, então. Vamos ver agora. Foi? Agora foi, professor. Agora foi. Pronto, Obrigado. ótimo. Nada, foi só um cliquezinho aqui. Então, vejam bem. Aqui a gente tem todo esse panorama, né? Como que está distribuída as nossas bacias hidrográficas no território brasileiro. Então, amarelo especificado, né? A gente tem a nossa maior bacia hidrográfica, né? O nosso rio Amazonas, né? A bacia amazônica, que é a nossa maior bacia hidrográfica a nível territorial. Vamos ter a bacia do rio Tocantins, né? Especificadamente, lembrando a Ilha do Bananal, que fica nessa bacia do rio Tocantins. Vamos ter a bacia do Paraná, né? Aquela região de Curitiba, por isso que leva o nome Paraná. Bacia do Uruguai, que já fica no finalzinho do território brasileiro, né? Limite com justamente do Rio Paraguai. A bacia do Rio São Francisco, tão conhecida nossa, né? Bacia Norte-Nordeste, a do Leste e a do Sudeste-Sul. Certo? Então, a gente tem que ver que vai existir as bacias principais, primárias, e também nós vamos ter as bacias secundárias. Certo? Então, como bacias principais e primárias, nós vamos ter a do Rio Amazonas, a do Tocantins, a do Rio São Francisco e a bacia Platina. Essa bacia Platina ela vai se dividir em Paraná, Uruguai e Paraguai, justamente os países que fazem limite com o território brasileiro. Certo? Então, lembrando que as principais são Amazonas, Tocantins, São Francisco e Platina. E as secundárias, que vai ser a Norte-Nordeste, a Leste e a bacia do Rio Sudeste. Né? Daí é uma forma mais específica, certo? Mas não necessariamente é importante a gente entender, absorver, certo? Mas a gente tem que se prender nessas principais e nas secundárias, ok? Então, qual a principal característica da bacia do Rio Amazonas, né? Daí a gente pode ver alguns rios, eu peguei essa imagem que vocês podem ver como que a região norte, a região amazônica, ela é rica em rios, né? Ela vai ter o seu rio principal, vocês observarem, ela vai ter o rio principal e ela vai ter justamente esses afluentes, que esses afluentes se juntando, certo? Vai formar uma grande bacia hidrográfica. Então, é a maior bacia hidrográfica do planeta, 3,9 milhões de quilômetros, né, nível territorial no Brasil. Ela corresponde, né? Veja a quantidade de rios. Isso se trata do principal até os seus afluentes. 7.000 rios, é amplo para a navegação, potencial hidráulico disponível, certo? A nível de extensão territorial também, como eu falei para vocês, a vazão dele é de 180 mil metros cúbicos por segundo, ou seja, é muita água, né? Por isso que esse tão interesse que se tem, né, na nossa região amazônica. Aí a gente pode ver a imagem do Rio Negro com o Rio Solimões, né?
Ele também caracteriza por 2 cheias anuais. A foz, ela vai ser mista, porque ela vai ter forma de estuário, né, e forma de delta, como eu mostrei para vocês. Rio é de planície. O valor econômico ele é incalculável. Por quê? Porque ele serve para a industrialização, né, o polo de Manaus, serve para navegação, a questão dos ribeirinhos, indígena. Então, essa questão econômica é incalculável, porque ele tem um valor potencial muito grande e, infelizmente, sujeito aos fenômenos na terra caída e da pororó, que é justamente aquele processo que o rio Amazonas ele passa em épocas de cheias, né? E épocas também da estiagem, que o rio ele diminui a sua vazão. Então, essa população que mora, justamente os ribeirinhos, os indígenas, eles sofrem muito nessa época, na época da cheia, justamente por conta do acesso à terra emersa, né? Os rios eles chegam a um volume muito alto e que as palafitas, né, chegam a invadir a quantidade de águas que tem. Então, vejam a característica e a importância, né, que se tem o rio Amazonas. Ok? Daí, a gente pode usar o exemplo, né? A gente pode ver aí a represa de Balbina, certo? O que foi construída justamente próximo a Manaus, é uma área inundada, né? A gente parte da discussão justamente dessa questão territorial, foi uma área inundada, não foi uma área, muitas vezes, às vezes, ocupada, como existem outras construções de hidrelétricas, né? Até propriamente na região amazônica. Matéria orgânica faz com que os peixes desapareçam devido ao gás sulfídrico. Então, o impacto ambiental de uma hidrelétrica é constante, né, na região norte. A gente tem o exemplo do Rio Madeira, que desempenha um papel importante para o transporte regional. Temos o Rio Negro, que também vai ser afluente no Rio Amazonas, né? Ele percorre 2.253 quilômetros, e daí a gente parte para a bacia do Rio Paraná, né? Também é predominante de planaltos. Veja bem que a maior parte dos nossos rios, né, como eu falei no início, a caracterização, eles são rios de planalto, justamente para fornecer a nossa energia hidrelétrica que vem justamente dos rios de planalto. Apresenta o maior potencial instalado do país, né? A gente está se tratando de região sudeste, né? A gente fala justamente por esse desenvolvimento, né? Apesar que hoje, né, graças a Deus, existe essa interiorização, né, esse desenvolvimentismo, né, para outras regiões geográficas do território brasileiro. Mas, no início do desenvolvimento, né, era Vargas, Getúlio, toda a concentração de desenvolvimento estava na região sul e sudeste do território brasileiro. Por isso, esse grande investimento, né, nesse rio, na bacia do Rio Paraná. Aproveitamento intenso, mas insuficiente para as necessidades da região sul e sudeste, justamente por quê, pessoal? Por conta do nível populacional. A urbanização é uma região, né, que tem um nível populacional muito grande, e as cidades elas estão crescendo em um nível muito avançado. Então, os recursos hídricos eles tendem, né, a não ser suficiente para todo o território. Então, é quando a gente parte para a questão das questões ambientais, da conservação, né, do reflorestamento, da coleta seletiva de lixo. Então, isso é toda uma questão importante para que a gente, né, conserve os nossos recursos hídricos. Eclusas, né, que são justamente aquelas fendas, digamos assim, que são feitas nas hidrelétricas para elas absorver justamente essa água. Alguma parte elas são navegáveis, certo? Para justamente dar suporte para a questão do escoamento, né? O escoamento na produção de alguns grãos. Então, essas eclusas é navegável a partir da construção, né? Esses rios, né? Essas bacias, a partir do momento que se constrói essas eclusas. Então, vamos lá. Produção de energia elétrica em grandes usinas, né? O Rio Paraná. Insuficiente para o atendimento da demanda, como eu já falei para vocês. Os principais afluentes
intensamente aproveitados os rios Parnaíba, Grande, Tietê, Paranapanema e Iguaçu. Existe, né, implantação. Acho que a nossa hora já está chegando ao fim, pessoal. Que horas são? Está pertinho, né? 8h38. Então, vamos lá, vamos adiantar. Rio São Francisco, né? É um rio totalmente importante,